Tendo sido publicada como livro em 1881 por um dos maiores escritores, talvez o maior escritor da história do Brasil, a obra do vídeo de hoje é simplesmente única e possui algumas características bastante peculiares. Bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre As Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos maiores romances do escritor brasileiro Machado de Assis. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar sobre um livro fantástico, um livro fenomenal que eu li recentemente, que são As Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, famoso Machado de Assis. Eu infelizmente não vou poder aqui mostrar o livro pra vocês, porque é um livro que eu peguei emprestado e depois eu fui apresentar na escola. Eu li por causa de um projeto de leitura na minha escola. Então, quando eu cheguei lá na escola e apresentei, eu também tive que devolver o livro ao respectivo dono, ao dono legítimo. Então não vou poder aqui mostrar para vocês, mas uma prova de que eu não tô aqui enchendo chouriço de que eu de fato li o livro é que eu até mostrei ele de relance num outro vídeo aqui no canal, parte do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que foi no vídeo do plano de leitura, inclusive se você ainda não assistiu, clica no link que vai aparecer aqui em cima. E agora eu gostaria de fazer uma resenha bastante rápida sobre essa obra fabulosa que muita gente me disse é um dos maiores livros da literatura, não só brasileira, mas também global, que são As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que é, mais ou menos aí, só pra você se situar, como é que é a história, o enredo desse livro. A obra já começa de uma forma bem, digamos, diferente, curiosa, estranha, que é com a morte do protagonista, a morte do personagem principal. Então o livro começa com a morte, o funeral do Brás Cubas, que é o personagem central de toda a obra. E é uma obra em primeira pessoa, o Brás Cubas está falando ali como, digamos, escritor próprio do livro, e a própria dedicatória da obra, digamos, já abre caminho para uma grande curiosidade, porque a maioria das obras começa com para minha esposa não sei qual, ou para o meu filho e para minha filha não sei que. Não, As Memórias Póstumas de Brás Cubas começam: ao primeiro verme que roeu as frias entranhas do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Sim, eu memorizei só pra... Enfim, eu li várias vezes e acabei memorizando. Então, a própria dedicatória do livro já gera uma grande curiosidade. E, de fato, o Brás Cubas, o protagonista, escreve este livro do túmulo. Por isso que o livro tem o nome de Memórias Póstumas, são as memórias posteriores. Então, o Brás Cubas está na tumba, no caixão dele, escrevendo sobre toda essa jornada que ele teve, chamada vida. O livro já começa de maneira bem estranha, ele tem antes dele morrer, ele tem um delírio. Então ele monta no hipopótamo e vê os séculos passando, enfim, algo bem diferente. Então há um grande flashback, para usar esse termo em inglês, e ele volta lá, fala do nascimento dele, da infância dele, etc e tal. Ele nasceu numa família muito abastada, uma família razoavelmente rica, e mostra ali a infância dele, a infância bastante desafogada que ele teve ali nos primeiros anos de vida. Cresceu com pais bastante frouxos, bastante, digamos, liberais, que deixavam ele fazer tudo o que ele quisesse. Ele era uma criança bastante marota, como se diz em Portugal, bastante traquinas, bastante safada, para usar esse termo brasileiro. Mas a história assume assim um ar mais interessante quando ele conhece uma jovem espanhola chamada Marcela. Então ele começa a namorar essa espanhola e pronto, depois o namoro acaba de uma maneira bastante brusca. Enfim, na a juventude dele, o pai acaba, digamos... O pai acorda, né? Ele tava gastando o dinheiro do pai de maneira louca. O pai acorda, mete ele no barco, manda ele estudar para Portugal, na cidade de Coimbra. Depois ele volta e então a história se desenrola. Vale destacar o papel de duas personagens que eu gostei bastante, que são a Virgília, que é uma personagem feminina, obviamente, que surge mais à frente na história, que é o grande amor do Brás Cubas, aquela Marcela. Aparece mais no início do livro, volta a aparecer depois, mas de maneira bastante secundária. A Marcela aparece, a espanhola aparece no início do livro, mas a grande amor, a grande paixão do Brás Cubas durante toda a vida foi a Virgília, que era casada, depois se casou com uma pessoa, um senhor chamado Lobo Neves. Sim, a Virgília tinha um caso com o Brás Cubas e ela era uma mulher casada. Enfim, vocês já estão vendo que é bem brasileiro esse romance. E ainda por cima também tem outro personagem bastante peculiar, que é o Quincas Borba, que é um sujeito assim... Como é que eu vou descrever o Quincas? É um sujeito que é o cara, ele tem aquela mania de reformador, né? Eu sou o cara, esquece todas as doutrinas filosóficas de milênios antes de mim.
entendeu? Eu sou o cara, eu vou fundar e ele cria lá a filosofia dele, que é o humanitismo, mas que também gera algumas reflexões interessantes. É um aspecto bastante único desta obra também. Basicamente é isso. Claro que o resumo que eu dei agora é muito superficial, muito por cima. Os capítulos da obra, alguns aspectos a mencionar. A extensão dos capítulos varia bastante, então, enquanto o máximo são mais ou menos 5, 6 páginas, alguns capítulos que são algumas linhas, um parágrafo, 2, 3 parágrafos. Tem um capítulo que eu lembro do nome, não lembro do número, mas eu lembro do nome, que é o antigo diálogo de Adão e Eva, algo desse gênero, que é um capítulo inteiro só com pontos finais, pontos de exclamação e pontos de interrogação. Assim, você não lê nada naquele capítulo. Essa extensão diferente, normalmente mais curta, dos capítulos gera, digamos, um ambiente bastante imersivo na própria história. E é claro que o estilo de escrita do Machado de Assis ajuda bastante. Eu já tinha lido O Alienista, que é outra obra do Machado, mais modesta, digamos assim. Mas as Memórias Póstumas me encantaram completamente. É, sem dúvida, relativamente ao estilo de escrita, é sem dúvida a melhor obra que eu já li. Já vem, assim, se você ainda não se ligou aí, eu tô aqui recomendando 5 estrelas desse livro. O estilo de escrita do Machado é simplesmente fenomenal, porque ele utiliza ali recursos expressivos variados, sim, a metáfora, hipérbole, comparação, personificação, etc. Ele utiliza-os de maneira bastante criativa, um pensamento muito fora da caixa e de uma maneira não linear, ou seja, o próprio estilo de escrita e o enredo também não seguem uma linha assim tão clara. Claro que ele narra a infância, depois a juventude, vai narrando os acontecimentos por uma certa ordem cronológica, mas ele diversas vezes abandona completamente o fio narrativo para, assim, refletir, assim, umas reflexões meio abstratas. Tem um capítulo que eu lembro, porque eu fiquei muito surpreso, que é um momento, não lembro obviamente o número da página, mas um momento em que o Brás Cubas estava lá, o pai eu acho que já tinha morrido, e uma borboleta pousa em cima do quadro do pai dele. Então ele dá um safanão no quadro, mata a coitada da borboleta. Então ele gasta ali umas páginas refletindo sobre a borboleta. O que será que a borboleta pensou quando ela me viu? Então, quando ela viu o quadro e ela pousou no quadro, depois reflete sobre o ato que ele fez de dar um safanão no quadro. Assim, é um negócio que assim, me parece um pouco irrelevante, mas contribui bastante pro estilo imersivo, o estilo envolvente, um estilo muito cativante que o Machado de Assis constrói de forma muito coerente ao longo de toda a obra. Os temas abordados também são diversos. Ele fala da sociedade brasileira, a safadeza brasileira, assim, algo bem típico, mesmo no século XIX já tinha esse negócio. Fala também sobre... tem uma sátira bem óbvia de algumas correntes filosóficas a partir do humanitismo, que é a filosofia lá do Quincas Borba. E, assim, é um negócio meio maluco, e eu não entendo se aquilo ali é uma grande filosofia ou se ele tá só tirando sarro mesmo. Em alguns momentos fica difícil distinguir. Mas a coisa que me pegou mesmo, que também já vai abrir caminho para outra coisa que eu quero falar, que é a reflexão sobre a existência humana. No final da obra, calma, não vou dar nenhum spoiler muito grande, o Brás Cubas, esse tá narrando ali em primeira pessoa, como eu já mencionei, ele mostra ali, bem no finalzinho do livro, ele mostra o que ele achou, assim, digamos, o resumo daquilo que ele achou da vida dele, o que ele teria alcançado, o que ele de fato alcançou, e ele dá ali umas palavras que dão assim, o gostinho final da obra e mostram uma grande, assim, vamos lá, mesquinhez, tá bom? E aí já vai para outro tema, para outro aspecto da obra. Eu adorei, como eu já falei, eu adorei a obra, recomendo pra caramba, assim, muito, mas muito bom. Li num instante, assim, foi o quê? 1 semana, 2 semanas no máximo. É muito envolvente, muito imersivo. Mas aquilo que não me encantou, o estilo de escrita me dominou, me cativou completamente. Mas o que não me encantou foi a personalidade do personagem principal, que é o Brás Cubas. Por quê? Porque é um cara mesquinho. Assim, a minha mãe já me avisou, ela leu vários contos do Machado, e ela já me avisou que vai ser sempre assim. Que o estilo de escrita é encantador, muito envolvente e tal, mas as personagens são brasileiras. Ou seja, na sua maioria são mesquinhas. Você não vai encontrar lá um Ricardo, sei lá, um padre Cristoforo, que é um personagem de outro romance que eu li recentemente, que é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Você não vai encontrar ali uma grande alma humana, você vai encontrar o quê? O cara mesquinho, e é isso que o Brás Cubas é. Então eu fiquei meio decepcionado nesse sentido, mas
de resto, em relação às reflexões, ao estilo de escrita, é uma obra fascinante, 5 estrelas nesse aspecto, né? nessa perspectiva. O próprio tom da obra também assume às vezes um ar de conversa de café, sabe? Parece que você está conversando com o Brás Cubas e no final do livro, não lembro a citação exata, mas ele fala que, se você gostou, eu pago-me dessa tarefa de escrever o livro, mas se você não gostou, eu te dou um piparote, um safanãozinho, e adeus e tchau. E pronto, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem que terminar aqui bem rápido. Se você gostou, metralha o botãozinho do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!